A síndrome da boazinha nada mais é do que quando uma pessoa prioriza mais os outros do que a si mesma. E isso não é algo incomum. Infelizmente, é algo que está muito enraizado na nossa sociedade e acontece principalmente com as mulheres. Mas o quanto isso pode desconectar de quem nós realmente somos, de acessar o que a gente deseja, em essência, por questão de validação social? Para falar melhor sobre esse tema, nós convidamos a terapeuta Sara Duarte. Se tu gostar desse episódio, compartilha com quem tu conhece para a gente ajudar as pessoas a acessarem mais quem elas realmente são, em vez de ficarem esperando validação dos outros. Então, seja muito bem-vinda, Sara. É um prazer te ter aqui e a gente queria justamente, né, que tu trouxesse para a gente, então, o que é essa síndrome da boazinha e por que ela afeta tanto, principalmente as mulheres? Sim, a síndrome da boazinha, ela é um padrão de comportamento onde a pessoa foca muito mais no bem-estar do outro, mesmo que isso custe ficar mal, né? E te agradeço muito o convite para estar aqui falando sobre isso, porque é um assunto muito importante, principalmente sendo mulher, sendo brasileira, sabendo de como é a realidade da mulher hoje, principalmente no Brasil, que é um país tão machista e que essa síndrome da boazinha chega a ser quase parte da educação, na verdade, das mulheres, né? Que traz esse viés da mulher boa ser merecedora de amor, de reconhecimento, de carinho. E a mulher que se posiciona, ela ser problemática, carrega muitas dores, como se a mulher se posicionar fosse algo ruim, né? Como se fosse algo que fosse levar ela a perder o respeito, perder o reconhecimento e ser invalidada, né? Então, essa síndrome da boazinha, na verdade, a raiz dela vem muito, muito da educação, né? Então, desde a vida uterina, na verdade, a criança tem a percepção de mundo através da mãe, né? E essa questão de educação para a criança é muito concreto, ela entende tudo como concreto. Então, quando a mãe reage bem a determinada coisa que a criança faz, ela entende, isso é bom, né? Então, a raiz disso vem da educação. E é muito novo, é muito atual essa questão a gente olhar para a mulher, de como ela vai levar a maternidade, de como ela vai levar a educação, né? Porque num tempo antigo, não tão antigo assim, a preocupação era manter a mãe viva no pós-parto, né? Por causa das doenças, por causa da intervenção ali no parto, manter o bebê vivo, e essa era a prioridade, manter a vida. Com o passar do tempo, veio a necessidade da educação, a necessidade de olhar para a criança no seu desenvolvimento, né? E aí a geração millennials, os pais queriam o quê? A prioridade era ver os filhos se formarem numa faculdade, ter a vida estruturada antes de casar. Então, e agora os filhos serem felizes, terem relações saudáveis. Então, está muito novo essa questão da gente olhar para a expectativa que é colocada desde muito cedo, desde o momento do nosso nascimento, tem muita expectativa que é gerada em cima de nós, principalmente como mulheres, que a gente já tem meio que um padrão cultural estruturado do que é aceito, do que é bom, do que não vai ser bom, do que deve vestir, de como deve se portar, e isso vai moldando um comportamento, né? E a gente vai se posicionando na vida, às vezes, de forma de agradar o outro. E às vezes é muito automático, porque vem naturalmente na educação. Porque eu vi a minha mãe fazendo, eu vi a minha tia, a minha mãe não teve esse conhecimento, talvez, de saber conduzir a minha educação para eu desenvolver a autonomia. Então eu fui reproduzindo comportamentos. E hoje a gente se encontra num momento, eu acho que a nossa geração se permitiu questionar o porquê. Por que eu estou me comportando assim? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou aceitando isso na minha vida? Né? E a gente se encontra justamente nesse ponto, eu vejo, assim, de se questionar do porquê. É interessante te ouvir falar, Sara, porque é como tu falou,
muitas das vezes a gente faz isso de uma forma que ela não é consciente, né? Ela é inconsciente. Então, eu acredito que esse lugar de querer ser amado e reconhecido é uma percepção totalmente inconsciente e também eu acredito, né, nas terapias holísticas e nas terapias multidimensionais que nos trazem esse olhar que é o que está além daquilo que nos foi ensinado, né, que são as palavras não ditas, mas que a gente carrega. E ao longo da tua fala, eu pude lembrar, e eu percebo que isso é uma coisa que hoje eu vejo, né, depois de romper muitos véus, claramente na minha mãe, que são esses silêncios, esse se entregar para o outro, essa bondade, né? A síndrome da boazinha, do meu ponto de vista, é a confusão entre o justo e o Criador é justo, e extrapolar esse limite com uma ausência de amor próprio até, né? Porque se não consigo estabelecer o limite, é uma linha muito tênue entre tu ser flexível e tu ultrapassar os teus próprios limites para agradar. E tu falou sobre a questão das mulheres, né? Eu percebo que no meu sistema familiar, eu gostaria que quem estiver assistindo esse podcast possa refletir sobre isso, né? Quem foi calado no seu sistema? Quem foram as pessoas que não puderam se expressar para sobreviver? Exatamente esse ponto, né? Não só os nossos pais, mas todos os nossos antepassados. E é curioso porque eu vim com uma força muito forte de comunicação e a minha mãe se calou durante muito tempo e isso gera muitas dores, tanto para o corpo físico quanto para a alma, mas ao mesmo tempo o meu pai me trouxe muito forte esse convite de pensamento crítico, de bancar aquilo que se diz com ações coerentes. Então, eu gostaria muito que tu falasse acerca disso para esclarecer para as pessoas. Eu trouxe um exemplo próprio, né, que talvez seja mais palpável para as pessoas se perceberem nesse sistema e nesses entrelaçamentos que a gente tem, mas como isso se dá na psique, né? Como que a gente acessa isso no nosso sistema entre essa linha tênue de eu posso ser flexível, mas ao mesmo tempo eu não tenho que agradar todo mundo. Como isso se dá nesse inconsciente? É justamente nesse ponto que entra o autoconhecimento, né? Porque não é possível a gente chegar num nível de ter a responsabilidade de ter esse cuidado, né, de saber o seu próprio limite, a sua fronteira, de até onde o outro pode me acessar, né, que eu digo, é as fronteiras que a gente tem que ter em todas as nossas relações, e como eu vou reconhecer essas fronteiras, ou onde eu vou estabelecer elas, só a partir da minha jornada de autoconhecimento, né, de me perceber mais, de me conectar mais comigo mesma, de estar presente para aquilo que eu sinto. Muitas vezes eu digo que a gente vai numa boa intenção com uma amiga, talvez ajudar, só que quando a gente sai daquele momento, a gente se percebe, meu Deus, mas eu acho que eu fiz demais, eu me sinto sugada, minha energia foi, que coisa horrível que eu estou sentindo. E o que é? Ah, eu estou buscando certo e errado para ser autocrítica comigo? Não. Eu estou me percebendo que da próxima vez eu não vou avançar mais tanto o sinal, né? Então, qual é a jornada que dentro do autoconhecimento eu trabalho muito com meus pacientes? Primeiro a gente vai trazer o conhecimento. Temos que ter o conhecimento das teorias, de como funciona o desenvolvimento humano, de si mesmo. O próximo passo é consciência. Dentro da consciência, eu vou começar a perceber aquilo que eu aprendi na prática, que é essas experiências que a gente tem. E o próximo passo é responsabilidade. Por quê? A teoria dos esquemas fala que esses esquemas não vão mudar, porque foi enraizado lá na minha formação, no meu sistema nervoso, no processo de mielinização. Então, assim, isso está enraizado em mim e não vai mudar esse padrão de funcionamento. O que eu posso fazer? Eu posso amenizar, tornando consciente esse comportamento e assumindo a responsabilidade do meu autocuidado, de delimitar as fronteiras claras nas minhas relações, né? Então, é uma jornada, assim, a gente não tem como, uma solução mágica, vou romper aqui com esse padrão, mas eu preciso encarar tomar a decisão de entrar nessa jornada para construir relações mais saudáveis, ter uma comunicação mais assertiva,
né? Porque muitas vezes qual eu vejo que é o conflito da mulher que tem essa síndrome da boazinha e não consegue sair. Ela não consegue se posicionar de uma maneira clara, ou ela é extremamente agressiva e ofende as pessoas porque ela quer colocar, dar fim na dor dela. Quem tem dor tem pressa. Né? Então eu quero acabar logo com isso, e acaba sendo agressiva, e aí reforça a crença de que, viu, quando eu me posiciono, as pessoas me rejeitam, as pessoas não querem mais a minha presença, não me amam, não me aceitam. Só que um passo mais importante é da autorresponsabilidade. Então, aquilo que eu comunico também é minha responsabilidade, né? E hoje, como mulher, como adulta, eu preciso olhar para qual foi a maneira que você comunicou. Será que eu realmente estou me sabotando aqui ou buscando realmente essa saída, né? Então, trabalhar muito a comunicação, de se posicionar com leveza e, principalmente, eu digo que a comunicação, ela parte de uma decisão, né? E se a minha decisão é romper com esse padrão, eu estou olhando para o meu desejo, não para a minha dor. Quando eu me posiciono de uma forma agressiva, eu estou olhando para a minha dor, não para o meu desejo. Então, às vezes, treinar o nosso olhar é essencial, né? De o que eu estou olhando, por quem eu estou decidindo, pelos meus sonhos ou pelas minhas dores? Acho que tu tocou em alguns pontos bem importantes, Sara. E acho que, para começar, a questão do relacionamento amoroso, acho que é bem importante de trazer esse ponto em especial, porque não é incomum, eu já passei por isso, e sei de amigas que passam por isso, as mulheres se anularem em relacionamentos, não comunicarem o que elas verdadeiramente desejam, muitas vezes, inclusive, por medo de ou gerar um conflito, perder um parceiro, enfim, e elas acabam se anulando muito em função disso, né? O quanto é enraizado na nossa sociedade, eu acho que é muito recente, né, na história da humanidade, a mulher poder se auto-observar, se colocar, né, nesse papel de protagonista da própria vida e não ser apenas ali um amparo masculino, né? Então, o quanto é importante esse movimento, porque ele é um movimento que atravessa gerações mesmo, como a Estê bem comentou. A gente tem a oportunidade de olhar para o nosso lugar e ver, não, a gente pode estar em pé de igualdade no relacionamento com o homem e não precisa se anular por isso, né? Acho que tu trouxe um ponto bem importante, que eu estava até pensando do meu lado, assim. A minha criação nunca foi para ser boazinha, mas ao mesmo tempo também eu tive uma tendência maior à agressividade. E o quanto agora na minha vida adulta, eu estou aprendendo, depois de muita terapia, a encontrar um equilíbrio. E eu ainda por cima tenho temperamento colérico, então é um trabalho, né? É um trabalho diário. Mas eu tenho plena consciência que depende completamente de mim. E acho que tu trouxe bem importante essa característica, porque até nas amizades a gente pode tender a se anular, né? E o quanto, claro, não é uma inflexibilidade a ponto de não, vou fazer tudo que eu quero, porque daí tu vira intransigente, uma pessoa mimada, mas ter a flexibilidade de reconhecer que sim, que a gente tem momentos que tem o direito de dizer não. Eu acho que a grande questão de não ser boazinha é a assertividade. É o direito de poder dizer não, né? Ser fiel a si mesmo. Mas eu queria que tu trouxesse um pouco mais como tu vê essa dinâmica, principalmente nos relacionamentos afetivos, que eu sinto que é uma dor de muitas mulheres que conseguem se impor na carreira, na vida profissional, mas infelizmente no afetivo ainda tem muito forte essa questão de serem boazinhas. Sim, e é muito real isso, né? Porque até então, historicamente, se a gente for olhar, a mulher era moeda de troca, né? Para perpetuar heranças, terrenos, gado, né? Depois fomos conquistando muitos direitos. E até tem uma masterclass que vai acontecer agora dia 25, que eu disse assim, a gente foi do empoderamento ao esgotamento por falta de clareza do que a gente deseja. Porque antes a dor principal era eu quero acabar com a minha dor, eu não quero mais me submeter a isso porque eu estou em sofrimento, né? E justamente esse romper, claro que era necessário trazer essa energia até da raiva, que está tudo certo, desse empoderamento mais raivoso, porque precisava romper um padrão. Né? Só que agora a gente precisa de direcionamento, é isso que tu traz na tua fala, assim, eu acho que hoje falta direcionamento para as mulheres se posicionarem, né? E eu acho que todo direcionamento parte de um desejo de vida claro,
né? Como eu vou saber negociar nas minhas relações o meu limite, o que eu quero, o que eu não quero? Partindo do meu desejo. Porque se eu sou meio determinista nesse ponto, né? Principalmente quando eu trabalho com casais, atendo casais, que é, vocês precisam ter sonhos individuais e sonhos como casal. Porque senão vira um jogo de ego, muitas vezes, uma disputa de controle, de poder um sobre o outro, exige uma competição que às vezes é velada entre o feminino e o masculino, né? E isso vai levando a um lugar de conflitos, né? E é um conflito que onde um ganha, os dois perdem. Então é necessário a gente trazer os sonhos, resgatar os sonhos das mulheres, né? Resgatar, porque às vezes, por muito tempo o maior sonho foi eu quero acabar com o sofrimento. Foi por isso que eu busquei autoconhecimento, foi por isso que eu busquei em conhecimento em si, terapias, mas e agora, né? Porque eu digo assim, bom, vou dar um exemplo aqui, eu quero uma vida de artista. Artista viaja, artista tem uma agenda lotada. Uma pessoa que combina com essa minha vida de artista vai precisar ser flexível, gostar de viajar, não vai poder ser uma pessoa muito tímida, ciumenta, retraída, porque eu vou conviver com vários tipos de pessoas. Essas pessoas vão ter uma certa admiração por mim, um carinho, vão querer estar próximas de mim. Então, as escolhas que eu vou fazer do meu parceiro, né, partindo do ponto solteira, eu vou precisar olhar para essas características e buscar essa pessoa, né, que tem essas características, sociável, que tem uma mentalidade mais trabalhada, né, porque o homem vê muitas vezes mulher como posse, e tem essa disparidade de muitas mulheres estarem buscando conhecimento, e homens emburrados, sofrendo, mas sem dar o braço a torcer e não buscar uma terapia. Então tem esse desequilíbrio hoje na sociedade. E quando eu sei do meu desejo e entro nessa relação, eu sei muito fácil o que é negociável para mim e não é. Porque eu sei que eu vou negociar estar próximo das pessoas que me admiram e admiram o meu trabalho? Não vou. Esse aqui é meu limite. Se tu não aceita isso, tchau e benção. Não tem como negociar. Por quê? Eu tenho um sonho claro. Né? Então, eu acho que a confusão entra quando a gente não se permite sonhar, e sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Só que o bloqueio da mulher, né, é justamente ter prazer na vida. Porque se eu tiver um desejo claro, eu vou perceber que a estratégia para chegar no meu sonho pode ser muito mais fácil. Existem milhões de ferramentas onde eu posso pegar o sonho grande, transformar ele numa tarefa e tornar ele possível. Só que isso vai confrontar se eu realmente estou disposta a olhar para a minha vida e tomar decisões baseadas nesse desejo ou na minha dor. E aí entra a disputa interna, né? Porque o que acontece quando eu não tenho esse cenário do meu sonho, do meu desejo claro? Eu entro basicamente em quase todas as minhas relações por carências, por necessidades afetivas, por coisas que eu vi, né? Ou nem vi, são inconscientes, que faltaram na minha educação. E aí eu entro nessa relação querendo receber esse carinho, essa validação, esse afeto, e eu acabo tendo uma relação utilitária com a pessoa. E aí gera uma série de conflitos, mas o padrão da boazinha é ainda, às vezes, muitas vezes, se vitimizar para não assumir que entrou naquela relação buscando aquilo que faltou. Né? Que é a validação, o afeto, o carinho, e muitas vezes o discurso é eu faço tudo e tu não me reconhece, eu chego em casa e nunca faz nada para mim, né? Eu olho tudo que eu faço e aí joga para o outro, mas o que faltou aqui? Combinados claros. O homem, principalmente o homem, não vai adivinhar o que a gente quer em troca. E essa, acho que crença velada que tem até, que vem muito pelo meio da religião, de que, faça tudo sem esperar nada em troca, nos ilude que o outro vai adivinhar aquilo que a gente realmente quer. E é mentira. Isso não existe. Todo mundo faz esperando algo em troca. Nem que seja um carinho, muito obrigada, um abraço, um afeto. Então, quanto mais eu admitir para mim mesmo que eu quero com aquilo que eu faço e deixar claro isso para o outro, eu abro a oportunidade para um relacionamento mais equilibrado. Mas aí é justamente o posicionamento que eu preciso ter coragem de ter.
Ao longo da tua fala, eu estava aqui, né? Eu e a Vicky escutando e fizemos alguns comentários de jornadas nossas pessoais, né? E uma coisa que fica muito evidente desses pontos de vista e que marca muito é entender que somos seres individuais, né? Então, esse processo de individuação, mesmo nas relações de casais, nas relações interpessoais, é muito importante porque nesse lugar a gente recebe mais autoridade para estabelecer esses limites e para se colocar nessa postura firme, mas que ao mesmo tempo se respeita e respeita o outro, né? E tu trouxe esse ponto de vista, né, Sara, muito forte, que é esse estabelecimento de limites também como essas fronteiras, né? Então, acontece muito quando a gente não está com essa autoridade interna, com essa postura de autorrespeito definida, de a gente se sentir invadido, né? Então, acho que exige muita atenção e a nossa percepção e essa jornada de autoconhecimento. E eu achei curiosíssimo que tu descreveu exatamente como eu sou. Quando tu falou, nossa, super artista, que fala com várias pessoas, eu pensei, nossa, exatamente isso. E é interessante porque quando a gente está nesse lugar de isso para mim é inegociável, a pessoa que chegar, ela vai respeitar. Então, um dado de realidade para vocês, mantenham uma postura porque o parceiro ele vai se adaptar e vai estar tudo bem, né? E claro que existem todas essas transformações que a gente passa como casais, mas uma questão de estrutura psíquica agora, né? Se posso fazer um comentário, desculpa te interromper, claro. É só porque isso eu acho que é um fio da meada muito importante que tu trouxe, eu não deixei de pensar. Quando tu falou da questão da vítima, né, que a gente se põe em vitimização, o quanto é subjetivo o nosso ponto de vista conforme as nossas vivências. Então, muitas vezes eu acho que eu estou sendo ali desrespeitada, mas esse é o meu ponto de vista, que se eu não comunicar, eu posso ressignificar completamente uma situação, né? Então, o quanto esse lugar de ser boazinha, de ser coitadinha, é uma escolha também, né? De não olhar, às vezes, para algum problema de um outro jeito, e inclusive deixar de ser um problema, né? É, sim. Exatamente. Só para fechar, assim, eu digo sempre que a gente precisa separar o fato da minha percepção e da percepção do outro. São três coisas diferentes. E que quando a gente percebe que a nossa visão e nossa interpretação, a gente está narrando um fato, mas não é o fato, né? E aí a coragem de olhar como eu estou narrando os fatos na minha vida. Claro, e é justamente sobre essa estrutura psíquica que eu gostaria que tu trouxesse um pouco mais de consciência, né? Como que se deu isso? Eu acredito que isso está muito instalado no inconsciente coletivo, né? De que dizer não pode fazer com que eu não seja aceita naquele lugar. De dizer não pode gerar aquele. Eu sempre pergunto tudo para o corpo, né? Mas que o corpo contrai, o dizer não pode dar medo, mas será que você aceita da próxima vez? Então, como isso se dá em âmbito coletivo e também individualmente, né? Por que esses mecanismos acontecem em algumas pessoas mais forte, em algumas pessoas menos, e em outras acredito que isso já esteja neutralizado, mas acredito que em um determinado momento da vida todo mundo já sentiu isso, né? De nossa, eu vou dizer não, mas sabe aquela coisa? Então, como isso se dá e como que a gente pode transcender também, né? De uma forma saudável e madura. Claro, sim. E isso é questão de personalidade, né? A nossa personalidade, ela é formada até os 7, 8 anos de idade. Então, por que que umas pessoas se aparenta mais isso, tem mais a tendência a ir para esse lado de boazinha, de se doar mais, de suportar mais? Porque cada um tem uma personalidade única e algumas personalidades mais emocionais têm essa tendência a fazer mais para não ser abandonada, às vezes para não ser humilhada, para não ser rejeitada, né? Então, individualmente, parte da questão da personalidade. Agora, no coletivo, eu vejo muito assim a questão de não fomos ensinados a identificar qual é a nossa necessidade que não está sendo atendida, né? Qual é a minha expectativa dentro das relações que eu vivo? E eu acabo colocando as pessoas
como um negócio na minha vida, né? Tudo se torna trocas, né? E a gente, às vezes, tem conscientemente, não, capaz, não estou usando as pessoas na minha vida. Mas se a gente for franco, assim, e olhar tanto no âmbito profissional, que isso até gera lucros, né? Mas no familiar, com os filhos, com o marido, com as amigas, né? O quanto eu sou capaz de admitir que função eu dei para aquela pessoa na minha vida, né? Qual é o papel e função que essa pessoa desempenha na minha vida, né? Foi um tema que até me perguntaram na caixinha de perguntas e eu dei um exemplo de que uma moça trouxe a questão de como superar, eu não consigo parar de ter raiva dele, eu não consigo parar de sofrer e pensar no ex, né? E eu trouxe essa questão. Quando a gente identifica qual era o papel e função que aquela pessoa tinha na nossa vida e agora não está suprindo essa necessidade, aí está uma abstinência, né? Porque aquela pessoa, às vezes, não era nem o relacionário, eu nem estava olhando para aquela pessoa, eu estava aproveitando que a minha carência era suprida, naquela necessidade de afeto era atendida. Ai, tinha conflito, tinha briga, a gente não se dava bem na rotina, ele não cumpria os combinados, ok. Mas a minha necessidade de afeto era suprida naquela relação. Então eu mantia pelo quê? Pelo apego, pela necessidade que eu não tive coragem de suprir sozinha, né? Então eu acho que nasce, né, essa relação de utilidade, né? Por que as pessoas mantêm a boazinha por perto? Porque ela é útil, né? Ela faz sem questionar, ela não diz tantos nãos, né? E isso não se limita só a mulheres, mas ela se torna uma função. Tem um papel e uma função na vida do outro. E isso pode atrair muitas pessoas que não têm coragem de suprir suas próprias necessidades ou nem têm consciência de quais são, mas também gera uma sensação de valor, né? E então, quando eu vou romper esse padrão, olhar com mais consciência para a vida e para as minhas relações, às vezes eu tenho a sensação de que eu não tenho mais valor, eu não estou fazendo nada, né? Então, por isso que é desafiador olhar para as nossas relações para sair desse padrão, né, da boazinha. É desafiador porque eu vou naturalmente, automaticamente cair nesse lugar de achar que eu não tenho valor porque eu não faço, né? Então, onde está o meu valor, né? E às vezes a gente coloca o nosso valor na nossa aparência, na nossa utilidade para as outras pessoas, né? Ou atendendo expectativas alheias e nunca me permito ser autêntica. Então, eu preciso olhar porque individualmente cada um vai ter um padrão, né? Cada um vai ter uma necessidade. E essa jornada de autoconhecimento vai explicando muitas coisas, né? Onde eu vou conseguir enxergar mais as possibilidades e o que eu quero ou não quero, do que tentar encaixar, né? Porque eu quero a todo custo que essa minha necessidade seja atendida e tudo vai se refletir na minha vida com isso, né? E no coletivo ele se expressa de várias maneiras, né? Porque os ambientes que eu vou acabar atraindo vão valorizar aquilo justamente que me machuca, né? Então, a coragem de sair desses ambientes, dessas relações, às vezes parece egoísmo, às vezes parece eu não tenho valores, então eu não sou uma pessoa que tem compaixão, que tem empatia. A gente se questiona ao invés de se priorizar e se acolher, né? Então, eu acho que a falta de acolhimento, eu não tenho acolhimento nos ambientes que eu tô, nas relações que eu tô, então já é um sinal de alerta. O que eu tô fazendo com a minha vida, né? Que relações são essas que eu não posso ser quem eu sou, né? E romper com isso, né? É tipo quando eu paro de ter eu começo a questionar as minhas certezas. Eu acho que romper a psique é parar de acreditar no que eu acho que eu sou e olhar para quem eu realmente sou. E como eu me coloco nas minhas relações e nos meus ambientes.
Eu acho que tu trouxe um ponto bem essencial aqui, que é muito essa questão da persona, né? Que é a máscara social que a gente usa para a sociedade. E querendo ou não, né? O arquétipo de homem comum, ele permeia a nossa sociedade. Todos queremos ser aceitos em algum grau. E é mentira dizer que não, porque, poxa, né? A gente vive no coletivo. Mas quando isso adentra um ponto tão forte que a gente perde essa individuação, como a Estê comentou, o quanto a pessoa acaba se sentindo perdida e triste, usando essa máscara, né, de ser a pessoa boazinha, o quanto tu pode estar se limitando de realmente conhecer quem tu é. E eu vejo que é um processo muito natural quando a gente coloca esses limites de sermos fiéis à nossa essência, que tenham pessoas que acabem se afastando, né? Que é um processo natural que a gente não pode esperar que todo mundo fique. Porque se a gente justamente, né, a velha frase, essa frase cai nesse episódio como a luva que eu falo toda hora. Se nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser a gente. Se a gente viver na função de justamente estar sempre tentando agradar o outro, sem condições de a gente ser feliz, porque a gente vai se colocar sempre em segundo plano e a vida vai acabar revelando resultados também em segundo plano, porque afinal nem tu tá se colocando como prioridade, né? Por que que os teus resultados vão ser diferentes disso? Mas eu gostaria que tu trouxesse muito quando alguém tá tentando ser bonzinho assim para todo mundo, como que tu justamente começa essa autopercepção dentro do processo terapêutico da pessoa para ela começar a se analisar de uma forma diferente e conseguir despertar, né, justamente para essa questão, não, eu posso começar a pôr limites. Claro, primeiro o que a gente sempre avalia é a estrutura que essa pessoa tem, né? Ela tem noção de quem é ela, qual é o self, qual é o nível de conhecimento. Primeiro a gente faz sempre uma checagem, né? Porque principalmente estudando saúde coletiva, existem pessoas que vivem em contextos que se eu chegar, identificar o problema e resolver aquele problema, acabou a pessoa. Ela vai adoecer o triplo. Então, primeiro, né, dentro do processo terapêutico, eu preciso identificar se essa pessoa está pronta para receber esse feedback. E se eu tirar esse problema, ela vai dar conta de ser saudável, de sobreviver, né, no ambiente que ela vive, né? Porque falando de todos os tipos de mulheres, tem mulheres que, se elas diminuírem a agressividade e serem mais femininas dentro desse padrãozinho, elas não sobrevivem, vivem numa periferia, elas vão sofrer uma série de abusos, elas vão perder o respeito que elas têm. Então, antes, né, da gente olhar com um olhar mais determinista sobre essa situação, eu preciso avaliar em que contexto essa mulher vive, em que contexto ela está inserida e por que ela chegou nesse lugar. Porque, às vezes, esse é um mecanismo para ela sobreviver ainda hoje. Pode ser que aconteceu lá na infância e hoje tu está se percebendo um sofrimento que tu quer acabar com esse sofrimento, mas pode ser que ela desenvolveu também na jornada para sobreviver no ambiente que ela está hoje, né? E às vezes esse ambiente que está hoje é o que sustenta ela, que traz as necessidades básicas, como alimentação, dinheiro, enfim, para pagar as contas. Então, é um pouco mais complexo quando eu vou trabalhar o indivíduo. Eu preciso primeiro identificar e mapear a estrutura que ele tem, né? Mas se eu identifiquei que ela está pronta para isso, a gente primeiro, eu trabalho o viés da saúde. O que está bom na vida dessa mulher? O que já está funcionando? Porque é impossível tudo tá ruim. Tem alguma coisa boa. Então, tudo que a gente dá foco, a gente expande, a gente cresce. Então, primeiro, eu faço essas mulheres, né, que vêm para o meu atendimento, enxergar o que tá bom, o que elas são boas, né? Eu trabalho com uma ferramenta que o formato do teu corpo explica como a tua mente funciona, e isso eu consigo montar o mapa da personalidade e dizer quais são as principais habilidades dela, quais são as vulnerabilidades, quais são os principais conflitos. Então, eu estruturo essa mulher para ela se empoderar de quem ela é, e não num viés de agressividade e de olhar para o problema. Primeiro, ela precisa se apropriar daquilo que ela tem, porque tudo que ela tem é justamente o necessário para olhar para essa realidade, porque tirar esse véu da ilusão é muito doloroso para algumas pessoas. É muito doloroso se ver, muitas vezes, porque é desafiador, de repente, eu perceber que eu sou causadora dos meus próprios problemas,
mas ter a consciência disso é muito profundo. Então, quando essa mulher está pronta para ver isso, existem ferramentas que a gente pode trabalhar, né? Métodos que a gente pode trabalhar para essa mulher ir gradualmente fazendo essa mudança de comportamento. A gente não consegue arrancar esse padrão, porque ele, como eu disse, está enraizado no esquema, no funcionamento dela. Então, eu preciso começar a estruturar ela, e quando ela está pronta, eu trago principalmente uma ferramenta do triângulo trágico de Karpman. Não sei se vocês já ouviram falar, que existem 3 personagens, máscaras sociais, que a gente usa para interpretar na vida quando não está vivendo a nossa essência. Então, uma pessoa que tem a síndrome da boazinha, ela não é boazinha o tempo todo. É impossível ser, em todas as relações, a boazinha. Ela vai oscilar entre ser vítima, ai, olha tudo que eu faço, para mim é tudo mais difícil, porque eu ajudo todo mundo, ou porque eu não tenho dinheiro. Ela se vitimiza e se abandona para fazer tudo para o outro. Ou, às vezes, é a boazinha salvadora, que se anula, deixa a sua saúde para depois, deixa seu autocuidado para depois, salva todo mundo. Ai, não pode ver ninguém mal, que larga tudo que estava fazendo, a sua vida estava quase dando certo, os seus projetos estavam quase estourando. Larga tudo e vai cuidar de alguma amiga ou um parente que de repente ficou doente, de repente aconteceu alguma coisa e ela teve que abandonar tudo para cuidar do outro. Só que quando ela não recebe aí o reconhecimento e a validação que gostaria, ela pode ir para outra esfera, que é a perseguidora, né? Que, nossa, olha tudo que eu fiz, olha o que eu passei, o que eu abri mão para cuidar de vocês, para fazer isso, vocês são horríveis, ninguém me valoriza, agora o problema da minha vida são vocês. E aí vai para agressividade, e aí corta relações, mas o quê? Tudo se torna um jogo de poder, né? Porque quem vai receber o que quer? Quem tem mais poder no ambiente, na relação, quem tem mais controle, né? Então ela vai oscilar entre esses papéis, e existe um teste que foi criado, né? Eu e a minha mãe, que também é psicóloga, a gente criou esse teste para identificar quantos % você tem de cada um desses papéis que interpreta na vida. Então, é um teste que eu faço em todos os procedimentos ao longo do tempo, e a gente consegue identificar qual o papel que ela tem mais tendência a viver, né, interpretando na vida dela, e aí a gente traz um mapeamento personalizado para ela sair disso. Porque não existe um método que funciona bem para todo mundo. A gente primeiro traz algo de conhecimento personalizado, autoconhecimento personalizado, para criar um processo, né, personalizado, um plano de ação que funciona para aquela mulher, né, dentro do contexto que ela vive. Muito interessante. Eu conheci essa tríade como vítima, algoz e salvador, mas é a mesma questão, né? E é essa ilusão mesmo, e muito desse controle que também está instalado no coletivo. Então, eu gostaria, Sara, de te agradecer muito a tua presença aqui no podcast. Foi muito engrandecedor, né? Espero que as pessoas aproveitem esse episódio também. E eu gostaria de te pedir para encerrar, se tu pudesse trazer uma consciência para quem já se percebe em algum desses personagens ou está com alguma questão. Qual conselho tu daria para essa pessoa para que ela se perceba com mais verdade? Uma mensagem inspiradora para a gente encerrar esse episódio. Você é quem precisa ser. Muitas vezes a gente se desvaloriza e passa uma vida tentando mudar quem a gente é para ser aceito, para ser amado, mas do jeito que você é exatamente o que você precisa para ser feliz. Talvez se colocou no ambiente errado, na relação errada, e não está dando o seu melhor para si mesmo. Mas isso é possível por meio do autoconhecimento, né? E a ferida não tratada é ferida não curada. Então, não vai acontecer um milagre de repente. Então, a coisa mais importante que você pode fazer é valorizar a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Investir no seu autoconhecimento, investir em conhecimento para você ter uma consciência maior e em direção dos seus sonhos com mais tração, com mais força, com mais coragem, porque é possível quando a gente está
satisfeito com quem a gente é. E a vida pode ser leve, pode ser plena, pode ter resultados maravilhosos, relações maravilhosas, quando a gente está confortável com quem a gente é e tem claro o que a gente quer.